Bom, nessa segunda parte hoje, nós vamos cantar o hino. É que nessa caminhada que eu saí pela manhã hoje, eu perdi meu óculos no mato. E eu mando o filme para achar a missão impossível. Então, a minha filha Dama vai dar em João 8, o 7 e o 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu ventre. Observem a expressão de Jesus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. E temos conversado com muitas pessoas a respeito de tantos assuntos da Bíblia Sagrada. E elas dizem, mas eu não creio assim. Aquilo foi na época de Paulo, aquilo foi na época de João. E assim sucessivamente. Uma enxurrada de desculpas esfarrapadas para justificarem suas ações funestas e avassaladoras. Entretanto, Jesus, na sua infinita graça, infalível sabedoria, Ele nos deixou bem claro, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não basta dizer que crê em Cristo. A Bíblia precisa, para aqueles que creem em Cristo, ser a sua única bússola em direção ao céu. A Bíblia precisa ser o alimento daquela alma faminta. A base para a estrutura sólida de um crescimento espiritual está na palavra de Deus. Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Lembro-me de uma história interessante contada pelo pastor Edivaldo, de certa mulher, e eu creio nessa história, porque em seguida vou contar uma outra história que eu conheci, ou a pessoa. Aquela mulher simples da roça. A sua filhinha faleceu. E ela vinha carregando até a igreja, mas era pesada. Chegou debaixo de uma pedra, naquele nordeste, aquelas pedras grandes. Aquelas sombras, ela deixou a filhinha ali e saiu desesperada para a igreja. E chegou naquela igreja e disse, pastor, eu vim para o senhor orar por a minha filha, porque ela faleceu. E pastor, minha filha, eu vou fazer o quê? Ela disse, pastor, eu quero a minha filha de volta. E o pastor, entendendo a fé dela, porque Jesus disse que creem que dele, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão no seu ventre. Jesus disse ainda mais aos discípulos que criam nele, que eles fariam obra ainda maior do que as que Jesus fizeram. Obras maiores do que as que Jesus fizeram. E disse que aquela irmã começou a orar, e o pastor, não tendo muita coisa para fazer, disse, minha irmã, enquanto eu estiver orando, a senhora vai dizer a Jesus aonde a sua filha se encontra. E na sua simplicidade, enquanto o pastor orava, ela dizia, Senhor Jesus, vai, Senhor. Ao sair da cidade, meu Senhor, tem uma cancela. O Senhor passa aquela cancela. Oh, aleluia. E pode seguir em frente, Senhor. Lá na frente, Senhor, tem uma mata, tem um riachozinho. O Senhor cruza o riacho. Depois do riacho, Senhor, tem uma cerca, tem um colchete. O Senhor passa aquele colchete. Depois daquele colchete, Senhor,
ali tem uma pedra, e lá está a minha filha. E terminou aquela oração e o pastor o despedir a ela. E Jesus honrou a fé daquela mulher. E quando ela chegou de volta, a sua filhinha estava viva. Jesus está procurando. Lembra daquele centurião? Que é um centurião, um comandante militar de 100 homens. Que o seu criado não foi um servo, não foi um soldado seu de confiança, não foi um filho, não, foi um criado, um escravo. Estava doente. Mas pelo amor daquele escravo, ele deixou o comando de 100 homens e foi atrás de Jesus. Aquele homem cria em Jesus, como diz as Escrituras. E aquele homem chegou lá e disse: Senhor, socorre, porque o meu criado está miseravelmente atormentado. Jesus disse: eu irei. E ele disse: não, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Mas assim como o Senhor, sou homem sobre autoridade. E eu digo àquele vai, ele vai. Eu digo àquele vem, ele vem. O Senhor não precisa ir na minha casa, Jesus, pois não sou digno do que entre debaixo. Mas basta que o Senhor diga uma só palavra, o meu criado será curado. E Jesus disse: vai e seja feito conforme a tua fé. Precisamos crer em Cristo, como diz as Escrituras. E a Bíblia diz que aquele homem foi e no meio do caminho encontrou os servos que haviam avisado que o rapaz estava são. E ele perguntou que hora foi. E foi exatamente na hora. Irmão, aquele homem andou aproximadamente 24 horas para se encontrar. Não foi uma viagem perto. Porque a Bíblia diz que no encontro dos dois, ele lembrou que foi naquela hora, no outro dia, isso é 24 horas depois, que havia se encontrado com Jesus. Lembro de São José, ali da Lagoa Tapada, onde moramos por muitos anos. Na propriedade do irmão Raimundo Cavaco, havia uma família de irmãos. Eram 3 ou 4 irmãos, todos eles analfabetos. Aquela família grande. E um dia não tinha nada para comer naquela casa. E ele disse para a mulher: bota água no fogo, que eu vou matar um veado. Para que nasce no sertão, você sabe, um veado de serra acima não tem cachorro que pegue. Mas naquela noite, ou naquele dia de manhã, ele disse para a esposa dele, eu ainda lembro até onde ficavam as casas, você passava na cancela, tinha aquelas casinhas pobres, daqueles irmãos agricultores, todos eles analfabetos. Mas naquele dia, assim que ele saiu de casa, morando no pé da serra, surgiu de nada um veado, e o seu cachorro pegou na subida da serra, o que o nome seria impossível, humanamente falando. Nós precisamos crer em Cristo. Jesus disse: quem crê em Cristo, como diz as Escrituras, precisamos crer na verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Ou cremos na Bíblia, como Jesus diz, ou tentamos santificar a nossa vida, sermos sinceros, sermos íntegros, ou certamente não teremos um encontro com o Senhor. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, irmão, a nossa regra de fé e conduta é a palavra de Deus. Ah, irmão, mas chegou fulano aqui. Ô, irmão, quem é fulano? Pastor fulano de tal disse que agora pode isso. Quem é o pastor? O que diz o que o crente tem que fazer ou não é a Bíblia. É a Bíblia, irmão. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão no seu ventre.